Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. No ar, Tempo e Dinheiro. Olá Brasil, olá amigos produtores rurais, muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Tempo e Dinheiro desta sexta-feira, 29 de agosto de 2025. O agosto foi embora, daqui a pouco vamos começar a falar de Natal. Olha como é que é rápido aí a nossa folhinha aqui. E vamos falando de tempo, que aqui é Tempo e Dinheiro. Vocês estão vendo aqui atrás de mim aqui, o dia tá lusco-fusco, sabe? Não tem, tá cinzento, o sol tá escondido aqui no meio das nuvens. Choveu essa noite lá na região de Ribeirão Preto, Rio Preto, norte de São Paulo, lá em Barretos, e essa chuva entrou lá para Minas, mas é uma chuva, uma pequena chuva, né? Uma pequena massa de chuva, podemos dizer assim, que avançou lá para o sul de Minas, mas ela não significa nada. Pode até que naquela região abrir a florada, mas não tem sequência de chuvas, por isso toda a preocupação dos cafeicultores. Mas para quem recebeu a chuva, enfim, limpou o ar, muito bem-vindo, apagou a poeira. Aqui nós pegamos umas gotinhas, né, um chuvisqueirinho, né, michuruca. Nós estamos esperando que venha alguma coisa a mais para nós aqui no Mato Dentro, que fica aqui no interior de São Paulo, entre Campinas, Limeira, Mojimirim, de onde nós falamos ao vivo aqui no nosso Mato Dentro, nesta sexta-feira, com cara de sexta-feira. Essa é a noção que nós temos. Então, esse é basicamente as informações do clima. Daqui a pouco eu vou mostrar mapas. Aliás, eu tenho até um mapa aí, se o Gleitos puder tirar do roteiro, de frio que o Agrotempo está desenhando para a gente, nos alertando para o dia 10 de setembro. É isso, Gleitos? 10 de setembro. Olha o que vem aí de frio, e a parte mais avermelhada ali no norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, pegando o Paraná e o sul de São Paulo, pode até ter geadas, né? Então, é um frio que está sendo previsto para o mês de setembro. Aliás, o mês de setembro vai ser muito seco, viu, pessoal? Nós temos 4 telas de avisos feitos pelo CPTEC, do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mostrando que o setembro não vai ser aquela maravilha, né? Vai ser um setembro seco. O pessoal que vai começar a plantar, presta atenção. Tem gente lá no oeste do Mato Grosso querendo soltar a semente, vá com calma. Daqui a pouco a gente mostra as previsões do CPTEC. Vamos falar sobre irrigação. A Frânio Migliari, diretor executivo da Profir Mato Grosso, vai explicar as dificuldades e os embaçamentos que se tem para avançar com a irrigação no Mato Grosso, que tem muita água, mas também tem muito o governo federal querendo abocanhar um dinheiro por parte dos irrigantes, assunto para daqui a pouco sobre irrigação do Mato Grosso, preste atenção. E dinheiro, né? Vamos falar de dinheiro, vamos falar de política, porque o Lula resolveu essa noite criar mais um problema para os brasileiros. Como ele não tem com quem brigar, porque ele vive de briga, ele inventou ontem à noite, de autorizar uma abertura de processo para aplicação da lei de reciprocidade contra os Estados Unidos. Quer dizer, por que mexer com quem está quieto, né? Já tomamos uma sanção de 50%, que é a maior sanção, a maior punição dos americanos no comércio. Presta atenção, hein? O Trump está colocando 50% naquilo que você quer vender para eles, americanos. Se você não gosta, não precisa vender para eles, procura outros destinos. Aí o Lula resolveu se abraçar na tal da bandeira, né, que ele está liderando, né, para poder melhorar seu índice de rejeição, né, minorar seu índice de rejeição. É disso que se trata. Então, ele está agarrado na bandeira agora, querendo brigar com o Trump, né? É o rato querendo brigar com o leão. É uma coisa maluca e nós vamos sofrer com isso. Detalhes, por exemplo, olha aí o que esse governo Lula está fazendo com as estatais. Lembrem-se, o Bolsonaro, o governo anterior, deixou as estatais
no positivo, com lucro. Agora é a manchete da Investing. Estatais federais têm déficit de 5,5 bilhões de reais em 2025. Ele sacou o Correio, sacou a Petrobras, enxugando, pegando o dinheiro para distribuir, né, para aquele pessoal que é apariguado dele. Com isso ele vai tentar se reeleger com o dinheiro das estatais, que é nosso, né? Que é bem isso. Bom, por fim, nós temos a consequência disso. O que os brasileiros estão achando de tudo isso? Pesquisa de hoje, Poder 360, está dizendo que 62% dizem que o Brasil caminha na direção errada. Pesquisa Ipsos, feita no mundo todo, colocando os brasileiros lá embaixo. 62% acham que o Brasil está errado. E nós vamos aí, daqui a pouco, mostrar a nossa enquete sobre isso. Posso mostrar a enquete já, Gleidson? A enquete de hoje. Nós estamos aí com essa rompança do Lula, que achando que ele vai fazer um efeito muito grande, né? Vai prejudicar o Brasil, isso sim. Aí nossa enquete nós estamos abrindo aí, perguntando para o senhor e para a senhora, quais serão as consequências da retaliação de Lula aos Estados Unidos? O que vai acontecer conosco? Deixa disso. O Trump nem vai reagir, não vai dar bola para o Lula. 2, Trump vai dobrar as sanções, as tarifas para 100%. Hoje está 50%, ele vai dobrar. 3, o Brasil nem vai dar bola e vai procurar novos mercados. Essa é a terceira alternativa. E 4, essa briga boba, né, infeliz, será um desastre para o nosso país. São as 4 alternativas da nossa enquete que nós estamos abrindo nesse instante. Nos ajudem aí, sempre lembrando, você que está em outras plataformas, venham para o YouTube, que é uma enquete do YouTube. No celular é muito simples de votar, entra no celular e vamos em frente. Muito bem, e no clima? Então, no clima, a Revista Oeste está dizendo que chuvas atingem todos os estados do Brasil nessa sexta-feira, mais ou menos, viu, Revista Oeste? Mais ou menos. Chove aqui, chove lá, não está espalhado, mas, enfim, espanta a poeira e melhora o ar. Falando em tempo, vamos a São Paulo. Como é que está o tempo aí na capital paulista? Sérgio Braga, boa tarde. Muito boa tarde, João Batista. A umidade até que está bem dentro daquilo que era esperado com essa chuvinha da madrugada, chuvisco, né? Garoa. E agora está em torno de 22 graus. 65% da umidade, isso ajuda a respirar um pouquinho, mas por enquanto, porque a previsão é de que a gente tenha um final de semana mais quente, aliás, mais seco, as temperaturas devem oscilar aí na casa dos 13 até 27 graus, fim de semana deve ser muito seco, no domingo também. Isso deve acontecer a partir da chuva que deve cessar, pelo menos aqui na capital paulista, mas continua com muita umidade na faixa do litoral, que se estende aqui da região sudeste, vai até o litoral do nordeste, norte do Brasil. Mas aquilo, João, o Brasil Central ainda continua com tempo seco, é lógico, não vai chover em todas as regiões, mas a umidade começa a diminuir um pouquinho ou aumentar um pouquinho no sul, parte do sudeste, norte, nordeste. Mas Miolão continua seco, João Batista. Pois é, agora estou me lembrando aqui de como a dona Maria Sabina Olive, minha mãe, definia um dia como esse, né? Um dia amarrado, um dia ruim. Ela falava assim, tá borocochô. Borocochô. Mas tá bom. Vamos em frente, vamos à nossa bandeira, porque é com ela que a gente mira, a gente se mantém firmes, tentamos ser otimistas com esse governo, esse desgoverno que quer quebrar o Brasil, né? É isso que se trata. Mas com a força dos produtores rurais que sustentam o nosso país, nós dizemos para todos vocês que o Brasil vencerá. Essa é a nossa mensagem de otimismo de todas as aberturas aqui do Tempo e Dinheiro. Dito isso, Gleidson Ricardo, nosso editor, vamos em frente com mais uma edição do Tempo e Dinheiro no ar. Muito bem, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Tempo e Dinheiro desta sexta-feira, Borocochô, 29 de agosto de 2025. Já vamos em frente sabendo das informações, das análises, dos resumos dos nossos especialistas, começando por ele, Vlamir Brandalize. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, João Batista. O tempo abriu hoje aqui, tinha chovido essa semana aqui em Antônio Olinto. Solzinho aparecendo aí. Vamos lá, hoje é sexta-feira, sextou, né? Mercadão de Chicago segue aí com leve pressão negativa. Aparentemente o pessoal hoje está
vendendo contratos de soja, comprando de milho. Tem uma pressão de baixa hoje no óleo, aí, pressionando um pouquinho também. Mercado brasileiro, parece que o cavalinho está querendo fugir. Hoje está mais baixo que ontem. É o dia mais baixo da semana, 50 centavos abaixo de ontem nos balcões, R$1 abaixo nos portos. Cavalinho querendo escapar, João Batista. Os negócios da semana foram bem menores que na semana passada. E hoje é dia de arroz e feijão. Os 2 pratinhos do prato do dia a dia. Já já vamos comentar aí. Semana fraca do arroz, semana fraca do feijão. Mas faz parte do jogo. Tudo isso daqui a pouco, nessa sexta-feira, daqui de Antônio Olinto, João Batista. Até daqui a pouco, esperamos vocês. Nosso destaque é o calor voltando aqui ao sul, vai ajudar na quebra de dormência nas macieiras, e a chuva também, que vai começar a retornar semana que vem. Detalhes na previsão. Bom, e no mercado do boi gordo, esse segue finalizando o mês de agosto com uma alta do indicador de 5,79%, mas nessa última semana os preços praticamente estáveis, até mesmo com algumas indústrias apontando uma redução nas escalas de abate, pulando um dia ou outro. Agora começa o mês de setembro e as atenções estão voltadas também para o consumo interno e exportações principalmente. Mas daqui a pouquinho a gente fala sobre o mercado do boi gordo com as cotações atualizadas na B3. Antes, aquele giro na Bolsa de Chicago, Nova York, vamos à soja negociada nesse momento a $10, 45,38, uma queda de 0,25%. O milho negociado a $4, 14 mais 87, alta de 1,19%. Trigo negociado com estabilidade, $5, 28,88. Em Nova York, o café sobe 2,32%, arábica 386,25. Londres também apresenta alta de 1,33%. Na sequência a gente vai mostrar. O açúcar a 16,35 em Nova York recua 0,79%. O algodão 66,60, queda de 1,04%. Petróleo $64 mais $0,91 de queda, e o ouro a $3.509,25, alta de 1% nesse momento. O dólar em relação ao dólar, em relação ao real, o real em relação ao dólar, um dólar vale R$5,42 mais 90, 0,30% de alta. Não temos na tela o índice Bovespa, mas segue aos 142.196 pontos, mais um dia de alta, renovando as máximas, alta de 0,81%, está aí, 142.160 pontos, portanto, alta para o dólar, alta para o índice Bovespa. Quanto ao mercado do café, a soja, né? Antes, a soja, mais uma vez, conferindo, $10, 45,63, recua 0,23%. Agora sim, café em Londres, Gleidson. Como é que está o café em Londres? $4.865 por tonelada, sobe 1,44%. Mais uma vez, café em Nova York. Vamos acompanhar, está aí 385,88, alta de 2,22%. Quanto ao mercado do boi gordo, agora sim, as cotações lá na B3, mercado segue finalizando o mês de agosto com altas lá na B3, apesar da devolução de parte dos ganhos hoje, batendo aí 317,40 o setembro, outubro R$324 por arroba, novembro R$329,20, o dezembro batendo R$331 mais 55 centavos. Hoje, 5 praças apresentaram alta entre as 32, tradicionalmente um dia de poucos negócios, às sextas-feiras, não foi diferente. São Paulo, Barretos, Araçatuba, 307,50. Subiu a referência no oeste do Rio Grande do Sul, quilaprazo, R$10. Em Pelotas, 5 centavos a mais, R$10 mais 5 centavos por quilo, né, a prazo, pelo quilo a prazo. Oeste do Maranhão, 282,50. Daqui a pouquinho mais informações sobre o mercado do boi gordo. E vamos falar também, João Batista, que entrega de torresmo, sabe como? Por drone. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, João. Italianada, adora. Então vai receber do drone. Que loucura. A gente mostra no final. Mas, enfim, pelas cotações que o Sérgio está mostrando, as commodities agrícolas estão de lado nesta sexta-feira, à exceção do café arábica, com entrega lá em Nova York, na Bolsa de Nova York, 2,13% do café arábica,
que é o destaque aí dessa pasmaceira, dessa toca de lado, são as commodities, né, lateralizadas que nós temos hoje. Vamos, antes de seguir, vamos fazer uma primeira parcial da nossa enquete. Lula resolveu enfrentar o Trump, vai botar uma taxa de 50%, essencialmente em cima das tecnologias que nós dependemos, que compramos dos americanos. Tecnologia, fazer essa caneta aqui, né? Tecnologia, fazer esse programa, né? Tecnologias de saúde, né? E principalmente de comunicação. Ele quer botar 50% em cima dos royalties que nós pagamos, porque nós não estudamos, né? Por causa de vários fatores, a gente compra tecnologia e o Lula vai botar 50% em cima dos royalties. Nós estamos perguntando, o que vai acontecer depois disso? Quais serão as consequências da retaliação de Lula aos Estados Unidos? Alternativa 1, né? Já temos aí uma parcial. O Trump não vai reagir, 4%. Trump vai dobrar para 100%. É a opção 27% dos nossos consultados hoje. Brasil conseguirá novos mercados e tal, vamos ultrapassar isso, 6% acha isso. Será um desastre para o país. Claro, 62% dos 194 votos que já conseguimos até agora. Por favor, vocês que estão em outras plataformas, venham para o YouTube pelo celular, que tem que pagar royalty, né? Os meninos americanos estudaram, inventaram esse treco, né? Steve Jobs, certo? E a gente tem que pagar para eles. É assim que é. Você não está usando, tem que pagar. Agora, o Lula acha que não, tal. E aí pode ser que o Trump... Claro, a gente vai enganar o Trump. O Trump é bobo. Que isso? O risco é tomar 100% só para o Lula aprender a largar de fazer enfrentamento com a minha vida. Enfrenta com a vida dele. Agora, com a minha vida, não. Certo? Por isso que nós estamos com essa enquete aí. Por favor, votem, nos orientem, para que editorialmente a gente tenha a certeza do que estamos fazendo. E certeza que nós estamos fazendo é sempre alertar o senhor e a senhora para entrar no Clube do Tempo e Dinheiro, que é um diferencial que nós temos no Tempo e Dinheiro. É uma comunidade de informação com 15 grupos, reunidos num grupo só. Então tem grupo de tudo, de clima, de política, de sustentabilidade, de soja, de arroz, de boi. Escolha ou use todos. E, além de tudo, você entrando no clube, você tem ainda acesso às páginas exclusivas do nosso site, o Tempo Dinheiro Oficial, onde você tem informações do CPEA, da Scott Consultoria, para saber dos preços do boi gordo em todas as praças, em todas as eras do boi. Você tem lá, Tempo Dinheiro Oficial, clique, veja, é um show. Então, assim, com uma assinatura você tem acesso a tudo isso e ainda nós lhe damos 7 dias grátis para você experimentar e ficar conosco. Ficando conosco, você vai nos ajudar a falar cada vez mais alto e mais longe e, em contrapartida, nós lhe damos o melhor serviço do agro brasileiro. Experimente, não custa nada. Ligue para esse telefone que está na tela, 199-9813-2915. A dona Léa da Luz vai ter um imenso prazer de receber a sua ligação e te colocar ali para você ver como é que é o nosso clube, nossa comunidade de informação gerida pelo Giovanni Lorenzon, um dos mais experientes jornalistas do agro do Brasil, que está conosco dirigindo o Clube do Tempo e Dinheiro. 199-9813-2915. Falando em agro, vamos às notícias do agro desta sexta-feira. Sérgio Braga, as manchetes do Notícias Agrícolas desta sexta. Leite CPEA. Levantamento do CPEA mostra que o preço do leite captado em julho fechou a R$ 2,62 mais 36 o litro na média Brasil. Queda de 1,16% frente a junho de 2025 e de 8,42% em relação a julho de 2024. Frango CPEA. Demanda enfraquecida mantém preços em queda. Ovos. Poder de compra do avicultor de Postura Paulista frente ao milho avança no mês de agosto, segundo o CPEA. Citros. Demanda aquecida sustenta preços, cresce a oferta à indústria. Melancia CPEA. Mesmo com oscilação climática, plantios se intensificam na Bahia. E agora as principais manchetes da economia e da política no mundo e no Brasil. Sérgio Braga de volta.
Na revista Veja, Xi Jinping recebe Putin em mod para a cúpula de segurança e demonstração de força aos Estados Unidos. A cúpula da Organização de Cooperação de Xangai será realizada desse dia 31 de agosto a 1º de setembro. Na revista Oeste, Irã executou mais de 840 pessoas em 2025. A ONU denunciou aumento significativo das execuções na ditadura dos ayatollahs. Do Poder 360, Lupe deve ser o primeiro ex-ministro convocado pela CPI do INSS. No mesmo dia, a ideia é ouvir também o ex-ministro Onyx Lorenzon para não melindrar o governo Lula. Do Metrópolis, PCC Faria Lima, Genial e Trust renunciam a fundos-alvos de operação. 2 pesos pesados da Faria Lima, alvos da Operação Carbono Oculto, renunciaram à gestão de fundos suspeitos de terem sido usados pelo crime. No Investing, México descarta acordo de livre comércio com o Brasil um dia após os 2 países anunciarem 2 acordos comerciais. A afirmação é da presidente do México, Cláudia Sheinbaum. Na Folha de São Paulo, governo brasileiro aprova medida antidumping sobre folhas metálicas de aço carbono da China. A Camex também aplicou direito sobre importações de resinas de polietileno dos Estados Unidos. Na Folha de São Paulo, setores de aço, calçado, têxteis, plásticos e máquinas estudam se unir contra a invasão chinesa. Antidumping e salvaguarda são vistas como medidas demoradas diante da situação. E do Investing, governo central tem déficit primário de 59,1 bilhão de reais em julho, segundo o pior resultado para o mês. Pois é, vamos de mal a pior, né? Olhando essas manchetes, nosso destaque é principal mesmo, essa informação infeliz do Lula que resolveu enfrentar o gigante Estados Unidos como se a gente não precisasse deles. Então o Lula, está dizendo a manchete, autoriza a abertura de processo para aplicação da lei de reciprocidade contra os Estados Unidos. E se nós tivéssemos condições de enfrentar, se nós tivéssemos condições, tivéssemos pesquisas próprias, tecnologias próprias, que a gente pudesse virar as costas para eles. Não vamos vender para vocês, temos outros clientes, e não é verdade. Então essa ideia de que Lula quer proteger o comércio, a indústria, as empresas do Brasil, é furada, porque essa manchete seguinte mostra isso. O comércio, as empresas, a indústria brasileira está preocupada com a invasão chinesa. Isso sim, porque se a China está recebendo 30% de sanção americana por parte de Trump, o que ela vai fazer? Ela vai descarregar suas quinquilharias aqui dentro do Brasil. Né? Sabe a história da blusinha? Aquela história, produtos chineses vão arrebentar com a pobre indústria brasileira que sustenta capengando. Então, está tomando uma sanção americana e vai ter uma invasão chinesa. E aí o desemprego vai campear aqui no Brasil. É disso que se trata. E não basta isso. Como acabamos de mostrar agora, temos a ousadia, né? Porque a gente precisa fazer isso, porque tem que meter medidas antidumping contra a China, né? Que está também despejando aqui folhas de aço carbono da China aqui dentro e arrebentando com a nossa pequena indústria que tenta enfrentar o mundo, apesar, né, do Lula. Além do Lula, tem que enfrentar isso, né? Por isso que a percepção negativa dos brasileiros, né, quando a gente fala estamos de mal a pior, está aí, ó. Percepção negativa sobre o rumo do Brasil cai 4 pontos, empata com os Estados Unidos, que tomou um susto quando o Trump botou a sanção no mundo todo. Então, enquanto que os Estados Unidos subiu 6%, nós caímos 4% e estamos lá embaixo juntos, né? O Lula e o Trump um olhando para o outro. Essa é a situação. E nós aqui, desprovido de qualquer tecnologia, de qualquer amparo, né? Preste atenção no que vai acontecer com o desemprego daqui para frente. É um alerta. Vocês sabem disso. Por isso que nós estamos fazendo a enquete. Vou mostrar já uma outra parcial da nossa enquete, que nós estamos perguntando quais são as consequências disso tudo para o mundo real. Enquanto isso, não bastasse o Lula se amarrar na bandeira da soberania, ele tentou puxar para si as glórias da operação contra o crime organizado.
atribui-se ao PCC, mas até agora não vimos provas nenhuma. Na verdade, foi o GAECO, o Sistema de Informação e de Polícia aqui de São Paulo, que agiu contra o PCC. Né? Isso já estava sendo armado. Mas a Rede Globo, né? A caixa de ressonância do Lula entrou em ação para dizer que o Lula, o Lewandowski é uma maravilha. Todo blá, 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 só narrativa. Enquanto isso, nós estamos diante dessa situação que eu estou narrando para os senhores, e os senhores sabem muito bem. Basta ir ao supermercado. Basta ver como é que está o nosso país. Tem alguma melhoria? Qual é a imagem que você tem do governo Lula em termos de obra? Me cite uma. Não, olha que maravilha, o Lula fez uma coisa, o esforço brasileiro. É só vingança, é só problema, é só derrota. Infelizmente, gostaria muito de estar aqui dizendo o contrário, mas precisamos usar esse espaço enquanto podemos para alertar e considerar que nós não estamos no bom caminho. Veja, por exemplo, a nossa enquete. Vamos fazer aqui uma parcial da nossa enquete novamente. Nós estamos perguntando, com essa ideia do Lula fazer, aumentar as taxas para os produtos americanos entrarem aqui no nosso país, a tal da reciprocidade, quais serão as consequências para nós? Item 1, Trump nem vai ligar, nem vai reagir. Ou 2, Trump vai dobrar as sanções para 100%, que é inimaginável. Ou, também isso não vai acontecer nada, o Brasil vai buscar novos mercados, sairemos. Ou será um desastre para o nosso país essa decisão do Lula. A nossa parcial nesse instante, como é que está, Gleidson? Olha a parcial aí, tá? Com 331 votos. Trump não vai reagir, 4%. Trump vai dobrar para 100%, 27%. Claro. Brasil terá novos mercados, 7%. E o último item, que é o que mais está pesando, 61% dos nossos pesquisados até agora, 333 votos, 334. Essa decisão do Lula será um desastre para o nosso país. E aí eu tenho assim, essa certeza da compreensão dos nossos amigos produtores que estão nos assistindo aqui. Somos patriotas, temos muita preocupação com o nosso Brasil, por isso sempre eu encerro dizendo, né? Nós vamos sempre defender quem sustenta o agro brasileiro, defender quem sustenta o país, que é o agro brasileiro. Por isso, tempo e dinheiro na defesa do agro. Tempo e dinheiro na defesa do agro. O nosso foco, porém, é o agro, é o tempo e o dinheiro. Então vamos às notícias do tempo dessa sexta-feira. Sérgio Braga. Veja, destaca que essa sexta-feira será marcada por calor e instabilidade em grande parte do Brasil. Existe a possibilidade de temporais, inclusive, isolados no sul do Brasil nesse momento. A região central continua com tempo seco e algumas regiões de Mato Grosso, inclusive, chega a ter alguma umidade. Brasil Central, nesse momento, olha lá, seco, 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 só umidade ou chuvas no norte do Brasil, também na faixa leste do Nordeste e uma extensa faixa ali de umidade que vem do sul do Mato Grosso do Sul, parte do Mato Grosso do Sul, também o estado de São Paulo, pega ali um pouco o estado de Goiás e segue para o litoral do Sudeste e assim segue para o Rio de Janeiro, também Espírito Santo e até mesmo o sul da Bahia. Demais regiões com tempo firme nesse momento. Vamos acompanhar, inclusive, em tempo real, o que está acontecendo no satélite, mostrando essa umidade que está concentrada no norte e também em boa parte da faixa leste ou sobre a região sudeste nesse momento, com algumas precipitações ali, principalmente aqui no estado de São Paulo. Bom, vamos agora à previsão do tempo para os próximos 7 dias. Vamos lá. A previsão do tempo vai desse sábado, dia 30, até a próxima quinta-feira, dia 5 de setembro, com chuvas concentradas, alta umidade na região sudeste, na faixa do litoral também do nordeste e norte do Brasil. Brasil Central continua com tempo seco, assim como na região sul do Brasil. A partir do dia 31, seguindo até o dia 1º, uma nova frente fria chega pelo estado do Rio Grande do Sul, a região oeste, e vai se aproximando também de parte do estado de Mato Grosso do Sul e com muita chuva concentrada também sobre o sul do estado do Rio Grande do Sul a partir do dia 2 de setembro, próxima terça-feira. Chuvas localizadas
também na região norte, norte do Nordeste, a faixa leste do Sudeste começa a dar uma trégua, a umidade se afasta e o tempo permanece seco a partir do dia 4, também na região central, também na região sudeste, mas chuvas intensas no sul do estado do Rio Grande do Sul a partir do dia 5, na próxima quinta-feira. Brasil Central continua com o tempo seco, baixa umidade do ar a partir do dia 5. Bom, vamos direto à Serra Catarinense. Vamos saber do Ronaldo Coutinho como é que fica a previsão do tempo. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde. Estamos aqui, ó, no sul do Brasil, de 29 a 2 de setembro, nós temos aqui no sul a chuva começando a voltar aqui, ó, no Rio Grande do Sul, na parte da campanha e no extremo oeste do estado, e instabilidades aqui na Argentina. Aos pouquinhos ela vai vindo aqui, principalmente domingo e segunda-feira. Aqui no litoral, circulação marítima, alguma chuva também está pegando aqui. Hoje pega aqui o Cerrado Mineiro, o Café, sul de Goiás, o Café aqui também na parte de São Paulo, sul de Minas, no Espírito Santo. Então toda essa faixa leste vai ter instabilidade. Hoje, um pouquinho amanhã também. Não é muita coisa, mas já é indício de a chuva começando a voltar. E começa a aparecer umidade e chuva aqui, ó, nessa faixa oeste do Mato Grosso do Sul, Rondônia, aumenta a chuva aqui no Amazonas e no nosso litoral do Nordeste, desde o Espírito Santo até a próxima Natal. Toda essa área aqui, sol, nuvens e chuva. E chuva mais aqui no norte. E nessa grande área central do país, tempo seco. Quando chega aqui no total de chuva de hoje até o dia 12 de setembro, nós temos o quê? Um aumento de chuva nessa parte aqui, ó, ocidental da Amazônia. Toda essa parte aqui, nós temos o quê? O noroeste do Mato Grosso, o oeste também, tu vê que avança até na metade do Mato Grosso, Rondônia, Acre, aqui Amazonas, oeste do Pará, Roraima, começa a ganhar corpo a chuva. À medida que vai avançando setembro, a estação chuvosa começa aqui no Brasil. Inclusive aqui, ó, Mato Grosso do Sul, sul de Goiás, começa a melhorar em São Paulo, sul de Minas, Triângulo Mineiro. Primeiro, alguma chuvinha perdida aqui entre o Tocantins e Alagoas, e também chuva aqui no litoral do Nordeste. E no sul também ganha corpo a chuva, ó, principalmente o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e a parte metade sul do Paraná, Paraguai e Argentina. Volumes até significativos de chuva. Na anomalia, nós temos o quê? Nos próximos 15 dias, acima do normal em toda essa faixa leste do Nordeste, vai ganhando corpo a chuva aqui na região oeste da Amazônia e ainda fica abaixo do normal nessa parte, principalmente no Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná. Aqui é principalmente por causa agora dessa reta final de agosto, comecinho de setembro. Depois vai virar a chave também. E no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, acima do normal. Também vamos ter agora um período quente. As temperaturas ficam acima do normal aqui no centro-oeste, boa parte do sul e essa parte aqui do continente. Aqui onde tem mais chuva fica um pouco abaixo e aqui o ar frio foi para aqui, para o oceano, ele joga um ar mais fresquinho aqui entre partes do sudeste e nordeste. Madrugadas frias e tardes quentes. Aqui no sul vai virar de novo a chave, entrando outro ar frio a partir do dia 5, 7 de setembro para frente. E está começando a sinalizar que pode entrar um frio forte no final da próxima semana. Então está começando a indicar mudanças do padrão. Primeiro vem o calor, que vai ajudar na quebra de dormência aqui nas macieiras da região de São Joaquim, Vacaria e talvez dos Campos de Palmas. Inclusive, o ideal seria tentar fazer essa aplicação hoje, amanhã, sábado, e também deixando ali o domingo, segunda e terça para ter um efeito ao produto, né? E daí tu faz a aplicação nessa sexta e sábado e ele fica com mais 2, 3 dias ainda com temperatura mais alta que o normal para inverno. Além do que, domingo e segunda vai ter um ventinho nordeste meio chato aqui que pode atrapalhar a parte de tratamento. Acompanhe aqui o nosso canal, não deixe de se inscrever e no Tempo e Dinheiro também. Um bom fim de semana a todos, até segunda. Tá, entrou os chuviscos, né? Lá na região de Montes Claros, Minas Gerais, para Goiás, está chovendo nessa região, mas limpando o ar, né? Não autoriza o plantio ou o início da safra. Ainda nós vamos falar disso depois do Vlamir Brandalize com os mapas do CPTEC mostrando a água do subsolo, né? Que nós precisamos de no mínimo 40 milímetros para começar o plantio. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a água do subsolo e vou falar também da preocupação dos produtores de cana do estado de São Paulo, que como o Coutinho está dizendo, vai esquentar o tempo
E aí temos dois problemas, né? De incêndios nos canaviais e de ataques dos agentes do PCC. É um terror desse Brasil, né, de violência que nós estamos vivenciando. Eu vou para o intervalo, na sequência, o Vlamir Brandalize com a análise dos preços da soja, do milho, do trigo, do arroz e feijão, porque hoje é sexta-feira e vamos em frente. Tem uma dica para você melhorar o seu negócio. Consórcio LS Tractor. Venha saber mais. Se você está querendo investir na sua produção, eu tenho uma dica. Faz um consórcio da LS Tractor. Você vai programar a sua compra sem juros e até 120 meses para pagar. Então passa lá na concessionária LS Tractor para conversar com o pessoal. Aí com certeza você vai dar show. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Essa revolução o Altamiro Gomes está trazendo para o setor de hortaliças. A revolução vai ficar, João Batista, no seguinte: no curto espaço de tempo de produção, o baixo custo de produção, porque muitas vezes o produtor acaba fazendo um investimento muito alto nos químicos e pouco aproveitado pela planta. E com isso nós vamos equivaler custos. Isso é uma revolução na questão do uso dos químicos. Nós reduzir o uso do químico, mas deixar ele mais disponível para a planta e com menor custo para o produtor, aumentando a produtividade. Essa é a essência dos produtos da Lotus. Essa é a essência do produto base da Lotus, que é o Lotus Premium. Muito bem, aproveite então, senhores, a experiência da Lotus. Entre em contato com a Lotus, o telefone está aqui nesta tela para você entrar em contato com o Altamiro Gomes. Vive o Brasil, tempo e dinheiro e Lotus Biosoluções na parceria aí. E vamos em frente. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Edição de sexta-feira do Tempo e Dinheiro, 29 de agosto de 2025. Daqui a pouco a gente faz uma outra prévia da nossa enquete, porque vai afetar inclusive os produtores rurais, claro, né? Porque o Lula vai querer botar 50% de tarifas sobre tecnologia e nós dependemos da tecnologia americana para plantar, ou não? Os royalties, ou não? Bom, vamos deixar esse assunto para o Vlamir Brandalize. Para contextualizar a nossa conversa, vamos ver os preços da soja, como é que estão, mercado lateralizado, de lado, toca a bola de lado, enquanto a China não chega para comprar soja americana. Está em alta a soja, agora novembro, 2,88 centes de alta, 0,27% de valor, $10,50, último contrato na posição novembro, o gráfico mostra essa subida no final ali, deu subida e subida, hein? Vamos saber se... será que os chineses chegaram? Não chegaram. Vamos ver aqui os principais vencimentos da CME, da Bolsa de Chicago. Frederico Olive está lá em Chicago nos assistindo, falando sobre a safra americana. Setembro, 10,30. Novembro, 10,49. Janeiro, 10,67. Março, 10,82 são os prêmios, os preços da soja lá em Chicago. E aqui no Brasil, na Bolsa B3, base Porto de Paranaguá, saca de 60 quilos em dólares. Novembro recua $23,05 e os demais vencimentos não tem negócio. Não tem negócio. Mas tem negócio no mercado físico, os prêmios estão ali, embora o cavalinho esteja indo embora. A China não está com apetite mais. Então, quem comprou, comprou, será? Vou perguntar para o Vlamir Brandalize. Notícias da soja no ar. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa.
Vlamir Brandalize, boa tarde. Ah, você está em Antônio Olinto, sul do Paraná. Muito bem, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos. Tá um dia bonito aqui, João Batista, hoje. Tá com um solzinho aí. Aqui está empoeirado. A Bom Retiro, que é a minha vizinha aqui, que é produtor de cana, está com um trator de esteira bem aqui, ó. Não dá para mostrar, não vou girar aqui a câmera. Mas estão botando calcário. Então você imagina, né? Trator de esteira trepidando o estúdio, né? E poeira, e toca calcário. É isso aí para a gente ter caninha, ter etanol. Vlamir Brandalize, a gente fica com essa conversa porque o mercado está lateralizado, né? Não temos o que dizer, a não ser repetir que está tudo igual, não é? A semana vai fechando aí, o mês de agosto vai fechando sem novidade na soja, né, João? China continua distante do mercado americano. As negociações entre ambos continuam andando. Provavelmente eles vão fazer esse acordo mais para o final de setembro, lá, que o prazo é até outubro, né, que é os 90 dias. Então tem tempo e a China está levando bastante soja brasileira. A semana foi de poucos negócios, mas eles já compraram muito aqui, né, João? Então, isso dá uma tranquilidade para eles. Pelo que a gente levantou, a China já, em soja comprada, eles já estariam perto de umas 90 milhões de toneladas de soja comprada por aqui, João. É muita soja. Bom, e não há indício, notícias, nem nada, sinal de fumaça dos chineses comprando lá. Não, ainda não tem nada. E o mercado segue mais técnico e atrelado aí aos demais grãos. A soja tem flutuado um pouco para cima, para baixo, em cima dos derivados. Pela manhã, como o óleo estava em queda mais forte, a soja pressionou para baixo. Agora teve uma leve melhora no ambiente de soja, de óleo e farelo, automaticamente uma correção e não tem rumo definido. É 10,5 a 11 que está rodando as posições aí, com exceção do setembro, João. Tá. Nós temos duas equipes lá nos Estados Unidos acompanhando a safra americana. O Frederico Olive está lá em Pardue, já falamos isso ontem, né? A Universidade do Agro dos Estados Unidos, a ponta, né? E também o Jonas Amalfi e a Ilane Valdez estão do outro lado, embaixo ali do Corn Belt, nos passando informações. O que eles nos dizem, como já mostramos, né, temos mostrado, é que a safra americana está encaixada, né, o milho com muita capacidade, muita produtividade, e um fator cada vez mais evidente é que os americanos estão mais botando fé no milho para produzir etanol, e tirando o pé da soja. O senhor confirma? Confirmo, João, porque isso é uma tendência, né? É uma tendência usar mais etanol e acaba deixando o milho mais lucrativo que a soja para os americanos, João. Então, isso é uma tendência para nós, é uma tendência boa para dar fôlego aí para a gente continuar crescendo com a soja, né? E eles, quanto mais milho produzirem, mais consumirem, automaticamente nos dá uma condição melhor aí para a soja, para a gente continuar avançando e atendendo o mercado global, né? Tá, agora o nosso foco é os negócios aqui no Brasil. O Neumar Fensky, lá do oeste de Santa Catarina, dizendo que a soja desceu para ele mais um pila, 121, milho no 59. Como é que estão os negócios do Brasil, Vlamir Brandalize? Exatamente, ele falou certo, a semana vai fechando em queda. Queda no balcão, queda nos portos. A semana vai fechando com umas 500 mil toneladas negociadas. Ou semana passada foram um pouco mais de 1 milhão, na semana atrasada 2 milhões. O ritmo dos negócios está caindo porque o mercado tem recuado. Mercado de balcão, em geral, hoje caiu 50 centavos, R$1, que nem ele comentou, em todo o país. As posições recuando. E não mostra fôlego para suportar esses níveis ou crescer, João. Porque, por outro lado, já está aí os prêmios aí no clube. Os prêmios continuam caindo, João. Hoje está com 5 pontos abaixo novamente do que era ontem. O prêmio hoje é o mais baixo nos últimos 2 meses. E também dá sinais de fraqueza, né? Então, esse é um... Chicago não ajuda muito, que não tá mudando muito. O prêmio em queda, ele traz uma pressão negativa nas cotações e isso pode continuar na semana que vem também. Tá, o telefone está aí na tela para você consultar, saber dos prêmios. Entre lá no clube, 7 dias grátis. Mande uma mensagem de WhatsApp para a dona Léa, ela coloca você dentro do clube, 199-9813-2915.
9813-2915. Ontem nós entrevistamos o Vitor Caso, do sistema Venda na Hora Certa, compre na hora certa, né? Não perca dinheiro por falta de informação. E aí a colocação que nós fizemos foi em cima da sua informação, que tem muita soja ainda na mão dos produtores. Eles estão, nesse caso, Vlamir, esperando uma alta em Chicago? Na realidade, João Batista, uma boa parte da soja que o produtor está segurando, alguns não estão nem esperando uma alta em Chicago, eles estão usando a soja como um ativo financeiro, temendo vender a soja e colocar o dinheiro no banco. Mesmo com essas altas taxas de juros, alguns estão cautelosos. Tem alguns produtores que nos apontam que estão segurando soja para vender em janeiro, já por causa do ano fiscal, por causa do imposto de renda. E tem uma fatia de metade dos produtores que tem soja acreditando que no final do ano o mercado vai estar pagando mais. Então, tem vários segmentos aí que estão segurando parte da safra. Mas o pessoal tem vendido, né? Nós estamos com 123 milhões de toneladas de soja negociada até hoje, da safra. Em volume era recorde histórico, né, João? Isso que é importante. E ainda tem 47 milhões de toneladas na mão do produtor, né? Então, os dois números são muito grandes. Temos quase uma safra da Argentina na mão ainda. Tá, para quem está segurando soja, para quem está segurando milho, é bom fazer uma put, uma proteção de preço contra queda. Só que você tem que pagar o serviço disso, o prêmio. Quanto custa o prêmio? Esse é o fundamental para saber se deu margem. Nós temos um telefone para você consultar gratuitamente para saber do prêmio. 19971108610 é o telefone do assessor de investimento do Tempo e Dinheiro, que é o Fernando Sofiati, está lá à sua disposição para você saber quanto custa. Quanto custa para fazer uma proteção da soja, proteção do milho, do boi, da cana, né? Do café e assim por diante. Ligue para ele, é de graça, 19971108610, seja o produtor rural mais bem informado do nosso Brasil. Branda, vamos passar, depois eu vou mostrar, não, acho que eu vou mostrar agora. Vou mostrar agora como é que está a safra, o início da safra no Paraguai. Eles estão botando semente lá no Paraguai. Choveu de ontem para hoje, bateu chuva, subiu um pouco dessa chuva para nós aqui na região de São Paulo, norte de São Paulo, está lá no Goiás, e eles estão iniciando o plantio. Veja o vídeo e o Vlamir vai explicar de onde é esse vídeo que ele me mandou agora, plantio da safra lá no Paraguai. Veja aí. Começamos hoje aqui no Paraguai, nossa campanha de soja safra. Como todo ano é desafiador, né, plantar soja para todos os agricultores, mas esperamos que tenhamos um ano com boa chuva e que todos os agricultores saiam muito bem esse ano. Alto Paraná. Alto Paraná. E o pessoal está animado esse ano, João. Está animado porque o clima está começando favorável. O ano passado sofreram muito, né? Você teve lá, lembra, né, que a seca pegou eles. E agora a tendência é uma safra boa, né? Estamos torcendo que tenha uma safra boa. A expectativa é de plantar mais de 3 milhões e 700 mil hectares agora na safra. Provavelmente uma safra recorde em área ali no Paraguai, com potencial aí de uma safra também recorde em produção. Tá, e a gente percebe, né, que eles também, né, fazem cobertura do solo, né, com palhada, né, ninguém é bobo, né? Então nós estamos avançando em tecnologias, em aprimoramento de produtividade. O problema é comercialização. O César Pesarini, lá de Toledo, oeste do Paraná, soja 117, milho 51. Vlamir, passa uma régua na soja aí. Olha, João Batista, a soja é triste dizer para o produtor, mas parece que o cavalinho encilhado passou. Olha o cavalinho ali, ó. Tá aqui, né? Tá na cocheira. Mas o ambiente agora é o produtor esperar que a hora que a China entrar no mercado americano pode dar uma puxada em Chicago. Vamos ver aí até lá se o prêmio não cai muito, que ainda pode ter mais cavalinho encilhado aí na sequência, principalmente no momento que a China acertar com os americanos, que vai ter aquela puxada de Chicago, e aí nós poderemos ter um avanço importante e dar a condição do produtor fazer bons fechamentos novamente. Tá bom. Vamos passar para o milho. Eu vou contar depois com Vossa Senhoria, a sua participação,
porque nós vamos falar de produção de frango. O Antônio Cabreira mandou um vídeo de produção de frango, é um espetáculo, né? Mas, enfim, daqui a pouco a gente comenta isso. Vamos ver os preços do milho. Gleidson, milho americano está em alta boa hoje, hein, Vlamir? Ó, setembro, 10 cents de alta, 3,95 dólares e meio no milho americano. O dezembro, 4,18, março, 4,37, maio, 4,47. Boa alta no milho americano. Enquanto isso, no Brasil também, puxa o Brasil aí. O vencimento mais longo, o março, está no vermelho. O setembro no verde, 65,16, 0,11 de alta. Novembro, 69,16 reais a saca, 0,23. Janeiro, R$ 71,38, contratos para janeiro, base Campinas. E março, 73,15, leve baixa, Vlamir Brandalize. Olha, João, a B3 ela tá de lado, né? Porque 0,1, 0,2 de alta não é nada. E 0,07 de baixa também não é nada. Então, a B3 continua na mesma, né? Porque nós estamos indo para o fechamento da colheita. Da safrinha, é uma grande safrinha e pode ser que o número final seja até maior do que vem sendo comentado. Continua com pouca presença do setor de ração na compra de milho, o pessoal esperando fechar a colheita para se posicionar. O setor de etanol segue otimista, já apontando que comprou muito milho, vai precisar mais milho, mas devido ao alto custo do dinheiro, eles vão comprar mais escalonado aí. Então, o que pode dar fôlego? É o mercado de exportação, né? Se a gente engrenar a exportação agora em setembro, que começa semana que vem, ele pode dar um suporte no milho, porque a fase de baixa do mercado negativo do milho, ele passou aqui no Brasil. Agora ele vai tentar subir pela escada, degrau em degrau, como mostra a B3, né? A B3 mostra o setembro 65, e a gente olha o novembro já 69, né? Janeiro 71, que é níveis que pode conseguir aí lá perto desses valores na exportação. Então, esse é o quadro interno. Não tem falta de milho, está no momento interessante para o setor consumidor, é hora de comprar, do comprador, né? Pessoal de confinamento, está barato o milho, e é o momento. Já lá em Chicago, o mercado mundial do milho é positivo, né? E a notícia que está ajudando hoje, por exemplo, é que novos comentários do governo Trump apontando aí que vai ajudar e estimular o uso do etanol de milho. Por isso que está dando essa puxada, porque tem uma safra maior americana, e recorde, provavelmente recorde, mas o quadro mundial é de escassez, é de consumo maior que a produção. E como é provável que a demanda americana vai crescer mais do que era esperado em função da questão dos biocombustíveis, ele traz uma pressão positiva porque o milho está barato, né? $4,18 aí, tirando setembro, a 4,60, que é as posições de julho, ele está barato, né? O milho poderia estar um pouco mais, que ele ainda é viável para o pessoal do etanol e o pessoal de ração também. João. Então vamos lembrar, para quem está apreensivo com essa balança aí de oferta lá, oferta aqui, quem quer segurar o preço do milho, por exemplo, de novo o telefone para você consultar quanto custa uma operação. É um serviço exclusivo do Tempo e Dinheiro. Ninguém tem isso, né? Por isso que a gente fica oferecendo a todo instante, porque é de graça, né? Quanto custa? R$19,971,10, a proteção para você fazer uma put lá na B3. Consulte o Fernando Sofiati, nosso assessor de investimentos do TID. R$19,971,10,8610. Vlamir Brandalize, hoje é sexta-feira, então daqui a pouco eu vou descer lá, a dona Vera está me esperando com o meu arroz e feijão. Como é que está o mercado do arroz, Vlamir Brandalize? Mercado do arroz, João Batista. O mercado do arroz passando uma semana, fechando o mês de agosto triste, João. Mês de agosto fechando, algumas regiões do Rio Grande do Sul com queda de R$1, R$2, R$3 na cotação do casca. Outras estabilizado durante o mês todo, não conseguiu reagir. Tem muito arroz, né? A safra é muito grande, é recorde. O varejo está vendendo arroz, mas a oferta das indústrias é muito grande também. Nós vamos fechando o mês de agosto, João Batista, com prejuízo para todo mundo do arroz. Produtor alega que está perdendo R$20 por saca pelo custo de produção. A indústria alega que está perdendo entre R$10 e R$15 por fardo vendido. O varejo reclama que o arroz está tão barato na gôndola aí, R$15, R$16, R$17 um pacote de 5 quilos,
que ele perde R$3 por pacote ali da gôndola, se ele considerar o valor do aluguel da gôndola, que é o que os supermercadistas apontam. Ou seja, está fechando um mês que tem muito arroz, consumidor com arroz barato, comendo arroz, mas o setor todo triste, que não tá dando margem para ninguém. Essa é a realidade. O consumidor, eu inclusive, eu fui comprar, está realmente barato. Barato em relação a quê? Né? Barato em relação ao dinheiro que a gente tem no bolso. Custo de vida, o que mede mesmo é o custo de vida. Agora, como eu falei, a dona Vera está fazendo o arroz, está sendo auxiliado pelo Rafael Amalfi, que adora cozinhar feijão. Então vamos ao mercado do feijão. Feijão, João Batista! Nós almoçamos aqui mais cedo hoje, mas aqui comemos uma feijoada. Teve uma feijoada, João Batista. Tá tão barato o feijão que dá para fazer feijoada. Feijão está na colheita da terceira safra, é uma safra menor em área, é uma safra menor em produtividade, teve problema nessa terceira safra com problemas sanitários nas lavouras, e a oferta continua ainda, né? E o mercado não conseguiu reagir durante o mês de agosto. Estamos fechando o mês de agosto aí com alguma oscilação pequena, alguns locais aí pagando 5, 10, 15 reais a mais, aí, principalmente no Carioca Nobre, aquele 9, 9,5, 10 de qualidade. Deve vir a demanda de feijão na semana que vem, o empacotador vem para o mercado a semana que vem para comprar do produtor. E eu acho que agora, semana que vem, em setembro, que já aí vamos ter pouca oferta, a colheita já vai se definindo, não vai sobrar muito para colher, é possível que na semana que vem em diante o feijão comece a reagir. Feijão preto no Paraná, as reclamações são gerais, né? Feijão de 110 a 130 reais a saca, não tem conseguido evoluir também. Somente feijão preto nobre, aí algumas marcas conseguem levar e pagar um pouquinho melhor. Mas eu acho que a semana que vem em diante o mercado do feijão começa a andar, justamente pelas reposições aí do começo de setembro, né? Agora, semana que vem tem o salário de setembro, de agosto, que o pessoal vai para o supermercado fazer as compras. Acredito que vai manter boa demanda de arroz, de feijão. Feijão está barato, arroz está barato, picanha está cara, né, Sérgio? E automaticamente nós vamos ver girar um pouco mais. Provavelmente na próxima semana a gente vai sentir já um pouco de ajuste positivo no feijão, tanto carioca como preto. Tá, fique conosco, eu vou passar o preço do trigo, você comenta e depois nós vamos para a enquete. Vamos lá, trigo na tela, o trigo lá nos Estados Unidos está da seguinte forma, Gleidson, está em alta boa, igual o milho, hein? Setembro 5,15,5, dezembro 5,33,5, março 5,51 e maio 5 dólares e 62 por bucho. Quer dizer, bom mesmo se tivesse a 6 para o produtor, chegou até a 7 dólares por bucho, 5 dólares para maio. Como é que você analisa o trigo? Olha, João, ele está barato, né? Ele continua barato. O trigo tem fundamentos bons dele mesmo, né? Porque a safra do maior exportador mundial, que é da Rússia, o ano passado colheram mais de 92 milhões de toneladas. Esse ano estão falando em 80, só para te dar uma ideia. A colheita está andando lá na Rússia já do trigo também, nessa semana. O produtor está reclamando, a gente tem notícias que o produtor russo está reclamando, o produtor ucraniano está reclamando que a produtividade não está boa. Eles tiveram problema climático, tiveram falta de chuvas em alguns momentos, excesso em outros, tiveram frio também fora de época. E automaticamente a gente sente que eles estão começando a querer segurar as ofertas, esperando melhoria nas cotações. Então, esse é o quadro do trigo, porque o trigo está com a produção menor que o consumo também, João. Esse é o quadro, teria que estar valorizado, que nem se diz aí. O trigo julho 26, ele tinha que estar já acima de 6 dólares o bushel, ele está ali no 5,80, 5,85. E o trigo curto tinha que estar acima de 5,50, né? Trigo no Brasil segue frágil, aí na faixa de 1.300 a tonelada no mercado gaúcho, de 1.400 no mercado paranaense, 1.450, 1.480 aí na região de Brasília. A boa notícia, João Batista, lá no Rio Grande do Sul o pessoal está construindo usina de etanol de trigo, talvez melhore a condição para dar liquidez para o produtor de trigo gaúcho, João. Vão fazer etanol de trigo no Rio Grande do Sul. E o Giovanni Lorenzon, lá no Clube do Tempo e Dinheiro, está dando destaque para etanol de eucalipto, que no Brasil é toda uma concorrência em cima da cana-de-açúcar. Então, assim, é custo-benefício, quem produz mais, quem custa menos.
Tem informação lá no clube, 19998132915. Essa é uma especialidade do Giovanni Lorenzon, editor do nosso clube. Ô Vlamir, então, mas nós temos vários problemas. O principal deles é esse governo. O Lula não tendo o que fazer, não tendo com quem brigar, ele resolveu se abraçar na bandeira vermelha, não, verde e amarelo, veja você, e dizer que ele está em defesa da soberania do Brasil. Mas aonde está o problema? E aí ele está querendo enfrentar o Trump. Ele decidiu ontem à noite a taxar também o Trump em 50%. Aí nós temos uma pesquisa, nós estamos fazendo uma enquete, claro, o pessoal está dizendo, mas só vale para... Essa enquete está restrita aos telespectadores do Tempo e Dinheiro. Sim, é isso essa é a enquete. O que os produtores rurais que representam o agro brasileiro, que estão aqui dentro do Tempo e Dinheiro, acham dessa decisão do Lula? Aí nós perguntamos, quais serão as consequências da retaliação de Lula aos Estados Unidos? Estamos fazendo 4 perguntas, Vlamir. Trump nem vai dar bola, não vai reagir. Não, Trump vai ficar muito pé da vida e vai dobrar a sanção para 100%. Terceira alternativa, não, isso não vai acontecer nada, o Brasil vai conseguir novos mercados para os nossos produtos. Ou última, essa decisão do Lula será um desastre para o nosso país. Até o momento, vamos numa parcial. Nós estamos perguntando para os nossos telespectadores, a parcial está com 557 votos, 6% diz que o Trump não vai reagir, 30% diz que ele vai dobrar para 100% o ferro. O Brasil conseguirá novos mercados, tem 8%, são otimistas, e será um desastre essa decisão do Lula para 56% dos nossos telespectadores. O que o senhor tem a dizer? Olha, João Batista, se realmente emplacar essa ideia louca aí de taxar em 50% produto americano, é um desastre porque vai ser um fator inflacionário, né, João? Porque ele é efeito cadeia. Você vai taxar 50%, ele começa a taxar desde o WhatsApp, do Instagram, da internet, do sistema de telecomunicação, e vai no sistema geral, né? Tudo é americano que a gente usa de tecnologia, João. Equipamentos. O pessoal não entende. O pessoal não entende isso, né? Porque o que é a tecnologia? Então eu mostrei essa caneta, não, é a BIC, produzida no Brasil. Sei! Conta outra, é montada aqui no Brasil. Mas né, a forma de fazer esse treco aqui veio de lá, veio dos franceses, veio de fora. A máquina veio de fora. Nós já sabemos fazer o quê, né? Enfim. E aí ele vai botar royalties, vai cobrar 50% em cima dos royalties. Isso não vai impactar o agro diretamente, em termos de sementes, em termos de defensivos, Vlamir? Vai, é custo de produção, né? Ele vai impactar os insumos, que a gente usa alguns insumos americanos também, né? Custo de produção. É um efeito cascata, né? Ele vai impactar em tudo. Tudo que a gente usa de tecnologia americana que a gente tem que pagar para eles vai ter inflação. Está criando inflação de novo. Eu acho que eles gostam da inflação, né, João? Que prejudica e deixa todo mundo mais pobre. É isso aí. Todo mundo precisa do Vamos fazer, Bolsa Família. então, uma pergunta de outro lado. Vamos pensar, né? Temos que pensar, né? Como o tal do advogado daquele. Mas não tem nada bom nisso? Afinal, nós vamos ser soberanos, vamos agarrar a bandeira. Não é bom isso? É um sonho, né? Porque não dá para acreditar totalmente no que a China vai segurar o Brasil, porque a China, ela pensa na China. Ela leva tudo que é interesse da China. Pode ver que a China está batendo forte aí com os americanos. A hora que fizer um acordo com os americanos, dentro do acordo o Brasil pode levar umas lambadas também, João. Então, o Brasil pior. Aí achava que os BRICS iam ajudar aí contra os Estados Unidos. A Índia já está com um acordo quase todo ele formado e feito com os americanos. O Putin diz que ele não teve ideia nenhuma de criar moeda separada. O Putin diz que gosta de dólar e quando terminar a guerra lá da Ucrânia ele quer voltar a operar com dólar. A China já faz acordo e nós vamos ficar com o barquinho furado no meio do mar. Agarrado no Lula. Não, o Gleitson vai mostrar, já demos uma manchete hoje, que é o nosso setor de comércio, de empresas, de indústria, está preocupado com a invasão chinesa, isso sim. Os chineses vão descarregar tudo aqui em cima, né? Setores de aços, calçados, têxteis, plásticos, máquinas, estudo se unir contra a invasão chinesa. Que maravilha, né? Que bom, né, Vladimir? Que legal, né?
É isso aí, João Batista. O problema é que os americanos podem fazer tudo, né? Que todo mundo gosta da moeda dólar. E aí Tá eles bom. precisam de algum dinheiro, eles emitem mais papéis, títulos americanos, pegam mais dólares do mundo e seguem a economia. Nós não temos isso aí, tem que manter juro de 15% ao ano. E está naquela dúvida, né? Já começando a dar sinais que a inflação vai voltar, João. Por isso que eu comentei, arroz e feijão provavelmente na semana que vem em diante já começa a subir no supermercado e já vai começar a pressionar a inflação em setembro em diante. Que bacana. Bom, eu vou dar um tchau para você. Vou passar um vídeo do Antônio Cabreira da nossa produção de frangos, que apesar de tudo nós estamos indo em frente, e vou fazer daqui a pouco, te convido para assistir, uma entrevista com a Frânio Migliari, lá da Profir de Mato Grosso, que é um especialista em irrigação. Cara, a gente precisa avançar, mas eles complicam o Brasil, e nós vamos refletir isso sobre a necessidade de termos mais irrigação. Né, Vladimir? Água é alimento, né? E água... Exatamente. Irrigação agrícola significa 30% a mais de produção, né? E a gente está complicado. Não, vamos atrapalhar esses caras. Daqui a pouco a gente traz mais informações com a Frânio Migliari. Tchau, Vlamir. Vai pegar seu arroz com feijão. Feijoada, João Batista. É feijoada, hoje é sexta-feira. Muito bom. Vamos em frente. Bom final Obrigado. de semana. Bom final de semana aí. Bom final de semana, turma do interno, Gleison, Davi, todo mundo. Bom final de semana. Faça um churrasquinho, João Batista, amanhã, sábado. Vamos lá. Até segunda-feira. Até segunda-feira. Um abraço aí. Tchau, Sérgio. Tchau, tchau. Vamos em frente. Deixa eu ver aqui os preços do HF, os preços dos hortifrutis, que é a base, né? Esses preços é a base, claro, do agro brasileiro. Se produz HF, hortifrutis de norte a sul, leste a oeste do país, e a gente precisa ver os preços, começando pelo leite. Sérgio Braga. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Apuração do CPEA, apoio da LS Tractor. Começamos pelo preço do leite pago ao produtor, desta vez captado no mês de julho, que registrou na Média Brasil uma queda de 1,1%. Está aí o leite Média Brasil, R$ 2,62 mais 36, captado em julho. Pago agora, o ovo branco na Grande Belo Horizonte, a caixa de 30 dúzias, a R$ 156,98. CIF, batata Asterix especial, no Rio de Janeiro, saco de 25 quilos, R$ 42,50. Cenoura inverno lavada, 3A, a caixa de 29 quilos, a R$ 60,00 em São Paulo, capital. E a laranja, saca ou caixa de 40,8 quilos, 40 quilos e 800, a R$ 47,76 em São Paulo. Portanto, tá aí as informações dos hortifrutis, apuração do CPEA e apoio da LS Tractor, João. Muito bem, vamos falar de irrigação, só para dar acentuar aí que o leite Brasil, o preço médio do Brasil, litro de leite a R$ 2,62, retirado há 40 dias atrás. Você tira leite há 40 dias, não tem sábado, não tem domingo, levanta de madrugada, tá, e cuida da vaca, a vaca chuta o barde, R$ 2,62 depois de 40 dias de trabalho. Que coisa. Muito bem, agora vamos falar de irrigação no Brasil. Vamos nos acentuar, vamos nos focar no Mato Grosso, porque eu falo, irrigação, aí os ambientalistas, né, ficam, mas não tem água, meu Deus. Vou pegar como o Mato Grosso, tem 5 aquíferos debaixo do território mato-grossense, que é um país, tem 5 aquíferos, tem água demais. Mas está mal distribuída, tá? Sim. Aí, vamos economizar, mas os rios correm para o mar. É ridículo dizer isso, né? Mas você já viu quanto de água que o rio Paraná, né, joga no mar, o rio Tocantins, o São Francisco, o Amazonas? Ninguém fala disso. Né? Fala, fecha a torneira. Você chega no hotel, segura a água ali. Que absurdo, cara. Bom, mas absurdo mesmo. Nós temos na tentativa de algumas pessoas brasileiros, né, patriotas, que tentam empurrar a questão da irrigação para a agricultura, mas têm enfrentado problemas um atrás do outro. O Hugo Garcia, presidente da Profir de Mato Grosso, conseguiu implantar uma lei de irrigação para tentar ordenar a questão
de irrigação no Mato Grosso. Nossa Senhora, virou um problema, mas a gente precisa avançar. Vamos falar com o diretor executivo da Profir de Mato Grosso, o Afrânio Migliari, que já está conosco. Afrânio, muito boa tarde. Boa tarde, João. Prazer sempre estar com você, com os seus ouvintes, os seus parceiros, né? E a gente está aqui no Mato Grosso expondo um pouco mais aquilo que o nosso presidente fez enquanto ficou durante 2, 3 meses como deputado estadual, e deu um resultado, um impacto extremamente positivo aqui para a questão da gestão dos recursos hídricos do Estado e ações conjuntas nessa área. Nós vamos falar exatamente que falta organização, porque pelas informações que eu recebo, os irrigantes de Mato Grosso, parece que 80% deles estão de uma forma não organizada, né? Parece que é isso, Afrânio? João, o que acontece? No final do ano passado, a Agência Nacional de Irrigação, ela soltou uma resolução que todos os irrigantes deveriam fazer o seu recadastramento junto às distribuidoras de energia de cada estado. Então, isso não é uma coisa do Mato Grosso, é a nível federal. Inclusive, estivemos ontem na ANEEL para tratar desse assunto. E esse recadastramento traz um trabalho um pouco difícil para os nossos agricultores irrigantes, porque ele depende muito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, principalmente nas documentações necessárias, que são a outorga do direito de uso da água, e aqui no caso do Mato Grosso, além da outorga, né, que seria talvez só esse documento necessário para demonstrar que você é irrigante, aqui no Estado, como se exige o licenciamento ambiental, licença prévia, licença de instalação, licença de operação para cada equipamento de irrigação que é instalado nas fazendas, ou seja, temos mais esse problema, mais essa burocracia para ser administrada aqui pelos nossos agricultores. O que está acontecendo é que esses documentos acabam não saindo tão rapidamente dentro da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e, consequentemente, os nossos irrigantes não estão conseguindo fazer o seu recadastramento. E isso traz um problema enorme, João, porque eles perdem o direito do uso do horário reservado, que é aquele horário que você paga menos por uso da energia e que é melhor para as plantas, principalmente nas nossas características das nossas culturas do Estado, que é soja, milho, algodão, feijão. Irrigar à noite é melhor para essas culturas. E perdendo esse direito do horário reservado, os preços estarão ficando mais caros, porque a energia, né, é muito cara. Nós temos aqui o direito de 80% da redução do custo da energia para usar nesse horário reservado. Não fazendo recadastramento, esses nossos agricultores terão um problema muito sério, que além de perder o direito, tem que pagar os últimos 4 anos que eles usaram no horário reservado. Isso são alguns bilhões de reais que nossos irrigantes pagarão, né? E a impressão que se tem é que os irrigantes, os produtores de Mato Grosso, não sabem disso, desconhecem isso, porque vai vir uma multa cavalar em cima deles por já terem usado e serão impedidos de continuar usando. Em resumo, é isso, né, Afrânio? Com certeza, João. E assim, é um caso muito sério, não só para o Mato Grosso, mas para o Brasil. Ontem nós tivemos na ANEEL, para você ter uma ideia, nós sentamos com a Agência Nacional de Energia Elétrica pedindo, não só para o Mato Grosso, mas pedindo para que a gente sente na mesa os quatro ministérios, né? Ministério de Minas e Energia, Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, Ministério da Agricultura, trazer o Ministério do Desenvolvimento Agrário, porque eles desconhecem que pode usar o horário reservado da irrigação, o pequeno produtor ou agricultor familiar, desconhece isso. As concessionárias não transmitem isso facilmente para que eles possam usar, dificuldades das concessionárias ou não, mas enfim, eles não têm acesso e hoje estão impossibilitados também de estar usando isso por causa desse recadastramento. Para você ter uma ideia, João, nós precisamos hoje, aqui no estado do Mato Grosso, não sei nos outros estados da União, nós precisamos do CAR aprovado para pedir a outorga da área, da água daquele CAR. Ou seja, não sai. A secretaria está entupida de CAR lá, não sai, cada vez ela muda o sistema, fica pior. E os nossos agricultores estão de joelhos refém dessa atitude de uma Secretaria de Estado do Meio Ambiente e, consequentemente, leva o problema, João, para uma outra instância, de um outro ministério, que é de Minas e Energia, que não tem nada a ver com isso, né? Tem sim, porque eles são os que dispõem a energia elétrica para a gente irrigar.
mas dependemos agora aqui do órgão público, paquiderme, que não anda, que tem uma dificuldade enorme, e cada vez burocratiza mais, e infelizmente não sai nada de lá de dentro. Em resumo, Então, assim, quer dizer, pior do que não ter energia, pior que as multas que estão com uma espada em cima dos produtores que nem sabem do tamanho do problema que eles têm na cabeça, é a tentativa da gente avançar. O Hugo Garcia, que é o presidente da Profir de Mato Grosso, passou pela Assembleia, como você disse, 2 meses e conseguiu aprovar uma lei, a lei de irrigação. E aí ele colocou a necessidade de ter pessoas dentro da Profir para enfrentar a burocracia, gente que faz as coisas, venha com o papel, isso daqui e tal. Aí, claro, que ele botou um custo para isso, porque nada é de graça. E aí houve uma revolta contra ele, e aí emperraram as coisas, ou seja, demos um passo atrás. Ele colocou a necessidade de criar uma mensalidade para sustentar toda essa operação e o pessoal se revoltou. Eu fiz umas contas, Afrânio, dá R$5 por mês por hectare irrigado, tudo isso mesmo, R$5, é isso? Exatamente, João. Esse era uma taxa que estava sendo colocada dentro dessa norma, né? Para que a gente pudesse ter recursos justamente para estar fazendo o que acabei de fazer ontem, né? E não foi o dinheiro que nós usamos para ir para Brasília ontem, sentar com a ANEEL, é um outro dinheiro que a gente tem aqui, que vem do setor dos nossos culturas, como o feijão, como o gergelim, como o amendoim. Então, nós estamos usando parte desses recursos justamente para ir lá para Brasília para defender uma questão dos irrigantes do estado do Mato Grosso, que é muito sério, João, é muito sério. A situação aqui é muito crítica. Agora, a lei que foi colocada, João, ela tem outros benefícios que, infelizmente, os nossos agricultores não tiveram, talvez, tempo de ler a lei na sua integralidade. Eles ficaram só na parte que incomodou eles, que é o bolso. Esses R$5 por hectare ano para ajudar a nossa entidade. Enfim, a parte disso, derrubaram essa taxa, mas a lei, até hoje, eles não sentaram para ler os benefícios que elas trazem. Traz mais segurança, traz mais incentivos, menos burocracia. Por exemplo, João, essa lei proposta aqui, aprovada, inclusive, no tempo do Hugo, lá na Assembleia, ela traz um benefício enorme, que ontem o pessoal da ANEEL falou, esse é o caminho que a gente pode trabalhar. Ela te dá 180 dias para que a Secretaria de Estado do Meio Ambiente te dê o direito ao outorga ou não. Se você protocolar hoje, passou 180 dias, a Secretaria não te deu nenhuma informação, passa a você ter o direito do uso da água independente do documento. Isso é lei estadual. Nenhum outro estado tem isso. É uma lei que faz com que o órgão público que não trabalha, que não anda, responda. Ele tira da responsabilidade de nós, produtores, e passa para quem de direito. Olha, se você não tem gente, se você não sabe trabalhar, o problema é teu. Está aqui meus documentos, está aqui meu protocolo, eu quero o meu direito. Se ele levar 6 meses, a partir dos 180 dias, ele passa a ter o direito de uso da água sem o documento interno da Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Isso é um impacto extremamente importante para nós, irrigantes. E não ficamos refém de um órgão público que não opera, que não anda. Né? Além disso, criou muitas outras coisas positivas para o setor. Né? Essa é uma delas. Além do que, o cara que está, o produtor nosso hoje, João, que está ilegal perante o órgão público, por um motivo ou outro, ele pode ir lá se licenciar, se organizar, sem ser autuado, embargado, pagar umas multas homéricas. Isso também está na lei. Isso eles não olharam. Que talvez um desses qualquer aí que está com esse problema pagaria o ano inteiro, o valor da multa dele seria o ano inteiro da arrecadação da entidade com aqueles R$5 por hectare ano. Só um caso. Não, mas assim, sabe uma coisa que me deixou... Porque eu fui tomar conhecimento disso, fiquei assustado, né, impactado, e falando... a gente olha com desdém, porque fala, isso é coisa de Brasil, né? Porque o que mais me deixou triste é saber que a ideia de organização para fazer a irrigação poderia beneficiar os pequenos produtores, os agricultores familiares. E você, Afrânio, você tem 2 exemplos concretos de agricultores que estavam no Bolsa Família, a hora que eles conseguiram irrigar umas pequenas áreas para eles sobreviverem, largaram o Bolsa Família e foram ser empreendedores. É para isso que nós estamos lutando, né, Afrânio?
João, a gente está num trabalho muito forte aqui no Estado, né? Nós, olhando, saindo um pouco dessa visão só do grande, né? Que, claro, nós trabalhamos para isso também, mas trabalhamos também para o pequeno. E o grande produtor, o médio produtor, ele tem hoje condições financeiras de ter agrônomos, técnicos que possam ajudá-los. Mas esse pequeno, não. Eu não estou falando da agricultura familiar do assentamento só, não, João. Estou falando de vários pequenos produtores que estão nos estados do Brasil, sem qualquer assistência técnica, acompanhamento, apoio, inclusive com oportunidades de ir para bancos e buscar recursos para a sua vida, e que estão limitados, porque eles não têm um licenciamento ambiental, eles não têm um CAR, eles não têm apoio para ter essa oportunidade. E nós, agora, da Profir, olhando para esse lado, começamos a trabalhar nesse sentido. Então, nós estamos aqui com um projeto aprovado já por 4 entidades, inclusive a própria ProSoja, a Acrimate, a Associação dos Criadores do Mato Grosso, a Profir e o pessoal do setor da madeira. Nós estamos aqui, João, com uma proposta de atender 500 famílias, João, para regularizar esse pessoal, levar oportunidade, levar assistência, levar a oportunidade de ter 1 ou 2 hectares de área irrigada, justamente para pasto, para lavoura, para horticultura, para mandioca, para banana. Ou seja, nós vamos apoiá-los a fazer isso e sair desse setor de dependência dos órgãos públicos federais brasileiros, como é o caso do Bolsa Família e as outras bolsas que tem aí. E esse pessoal tem condição, João, hoje, de sair de uma atividade sem retorno econômico, uma atividade de alto retorno econômico, que é a questão da hortifruti granjeiro, principalmente aqui na Baixada Goiabana, onde você tem a maior população do Mato Grosso concentrada, ou seja, mais de 1 milhão de habitantes aqui, Várzea Grande e Cuiabá, que depende dessas lavouras, dessas culturas, e a gente está trazendo isso de São Paulo e de Goiânia, ou seja, poderíamos fazer aqui, deixar o nosso dinheiro aqui, trazendo retorno financeiro para essas famílias, e o Estado ganha mais porque o dinheiro circula dentro do Estado, não sai e não vai para São Paulo ou Goiânia. Ou seja, em resumo, né? For esperar Brasília, não acontece nada, muito pelo contrário. E aí a gente tem que usar como exemplo que você citou aí, da ProSoja, que iniciou uma proteção para os produtores, e acho que a Profir está no mesmo caminho. Espero que o pessoal consiga entender da importância de estar junto com vocês aí, viu, Afrânio, junto com o Hugo, para poder explicar. Nós temos que explicar, porque R$ 5,00 de custo por hectare irrigado, com 30% a mais de produção, para ajudar, para resolver e para sair da multa, tem que conversar, tem que tomar informação. Afrânio, muito obrigado pelas suas informações, pelo tempo que você dedicou para a gente. Vamos continuar cuidando da irrigação, porque eu acho que é um salto para o Brasil, um novo salto da nossa produção agrícola. Afrânio. Obrigado, João. Um grande abraço, e a sua comunicação vai chegar nos nossos produtores, inclusive do estado do Mato Grosso, para eles dar um passo para trás, entender um pouco mais do que nós fizemos, o que está sendo feito e o tamanho da importância que é a Profir hoje para o Brasil. O estado do Mato Grosso é um exemplo para todos nós. Vamos em frente, a Profir, Afrânio Migliari, até a próxima. Muito bem, Gleidson, vamos saber dos preços do café. Deixa eu chamar o Sérgio Braga com as cotações do café desta sexta-feira. Mercado do Café no ar, Sérgio. Notícias do café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. Mais um dia de alta para o mercado do café, mercado de Londres, mercado de Nova York. Londres vinha com uma alta, com um percentual bem acima daquilo que fechou agora há pouquinho, questão de alguns minutos. Fechou bem próximo da estabilidade, mas alta de 0,06% a 4.799 dólares por tonelada. Em Nova York, o café negociado nesse momento, ainda as negociações seguem por lá, alta de 2,12% para o vencimento futuro dezembro. Nova York com café a 385,53. Demais posições, a gente vai observar agora também, com todos os vencimentos do lado positivo. Setembro, 393,20, último negócio às 10 horas da manhã.
mais alta de 1,41%. Negócios mesmos a partir de dezembro, 386,40, 2,36 de alta, referência. Março, 373,55, alta de 1,80%. E últimos negócios para maio, 363,10, alta de 1,48%. Na B3, o que a gente observa também em linha com Nova York, alta de 2,15%, a 474 dólares e 50. O dezembro segue com alta de 2,15%. Março, 469 dólares, alta de 1,65% por saca. Café, portanto, com a sexta-feira do lado positivo, última negociação, por dizer, desse mês de setembro nas bolsas. Quanto ao mercado das negociações, o mercado do café, o que está acontecendo, quem traz as informações é o Bruno Labs, que já está conosco. Boa tarde, Bruno. Sextou, amigos cafeicultores. Vocês estão bem? 29 de agosto e o que vimos nas bolsas ontem foram algumas realizações, tanto para Conilon quanto para Arábica. Pessoal, ainda tímidas comparado ao tanto que o mercado subiu dentro de agosto. A semana foi marcada por um dólar muito estável, bastante estável, e por uma briga muito boa e interessante de se ver do Arábica próximo ali da resistência dos 385, nós tivemos ele batendo algumas vezes nessa faixa essa semana, e para o Conilon ali em torno de 5.000. Será que vai romper, pessoal? Bom, temos chuvas previstas para o sul de Minas neste final de semana, e aos poucos, segundo as previsões, é de que com o andar de setembro elas cheguem para o resto do estado de Minas Gerais. Deus ajude que essas chuvas sejam boas e regulares para todo o parque cafeeiro a partir daqui. Vamos rezar, pessoal, todos precisam de produção. Setembro chega, começa a semana que vem, com muita expectativa. Bolsas irão subir mais? Como que vai ser a florada? Teremos chuvas regulares? Bom, a única certeza que temos até aqui é de que, até aqui, o mercado é bastante firme e voltou a remunerar bem. O resto, pessoal, precisamos aguardar. Gostou do conteúdo? Me siga aqui nas redes sociais. Um forte abraço para vocês. Fiquem com Deus e um ótimo final de semana. Até segunda-feira. Vocês já notaram que atrás do Bruno está cheio de pacotinhos de café, né? São, né, cafés que são levados para eles provarem. Então, o Bruno vive no meio do café, por isso que ele tem toda a certeza que está dizendo. E olha a mensagem que ele diz. Ele não sabe se vai subir ou vai descer. O que ele sabe é que se o preço está bom, ele trava. Deu margem, pimba, aprendam. Né? Estamos aqui para isso. Né? Vamos agora saber dos preços do boi gordo. Depois eu vou dar outra prévia da nossa enquete. Mas agora eu vou chamar o Sérgio Braga para saber como é que estão os preços do boi gordo desta sexta-feira, mercado da pecuária no ar. Foi um mês de recuperação para as cotações do mercado do boi gordo, no indicador CPESAL, que até ontem a alta acumulada de 5,79%. No mercado de reposição também reagiu nesse mês de agosto, ontem a 2.895,34 a cabeça, referência Mato Grosso do Sul, acumula no mês uma alta de 2,85% para o bezerro. Ainda resta fechamento de hoje, mas caminha tudo para poder apresentar um resultado positivo. A estabilidade ao longo dessa semana nos preços do mercado físico, também de olho no comércio varejista de carne, nas exportações que vão bem. Lá na B3, o que a gente observa nesse momento são negociações a 317,75 para o setembro, 324,45 para o outubro, novembro 329,80, dezembro 331,55. Recuam todas as posições na chamada devolução de parte dos ganhos ao longo dessa semana. E o mercado físico, hoje 5 praças subiram, entre 32 pesquisadas pelo Scott, São Paulo, Barretos, Araçatuba, 307,50, R$10 o quilo a prazo no Rio Grande do Sul, R$10 mais 5 centavos o quilo a prazo em Pelotas, 282,50 arroba no oeste do Maranhão, também no prazo boi comum, a prazo boi comum já descontado. A Marabá no Pará, assim como a Marabá, aliás, olha a diferença. Marabá 288,50, Redenção
R$ 282,56 de diferença para uma região no mesmo estado. Paragominas, R$ 290,50, Alagoas, R$ 285,50. Vamos direto com Isabela Camargo, saber o que acontece no mercado. Vamos direto a Bebedouro. Olá, Isabela, boa tarde. Olá a todos. Bom, encerramos aí então a semana e o mês de agosto com preços firmes para a arroba do boi gordo. De maneira geral, o que a gente observou, né, ao longo desse mês? Foi a oferta restrita de animais terminados, escalas de abates que não se alongaram tanto, né? E o pecuarista receoso na hora de negociar, aguardando melhores posições aí em relação ao mercado. E esse cenário acabou colaborando aí para preços firmes. Em relação à demanda, a gente também teve um início de mês positivo, com um bom volume de negócios, né? E isso colaborou para preços firmes também, pensando aí no atacado. Apesar da segunda quinzena trazer uma lentidão na movimentação, a gente continuou com um cenário de preços firmes. E o mercado externo trazendo aí bons resultados, a gente deve ter o fechamento na próxima semana e devemos ter aí mais um mês positivo para as exportações também. E aí vale a gente lembrar que a exportação vem sendo um importante meio também de escoamento da nossa produção. Então, considerando o preço médio, né, de agosto, a arroba do boi gordo teve alta de 2,4% quando a gente faz a comparação mensal e alta de 30,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Já o boi casado teve alta de 2,2% em relação a julho e alta de 31,1% em relação a agosto de 2024. E qual é a nossa expectativa para a próxima semana, né, que vem chegando aí? A gente entra na primeira semana do mês, então a gente tem uma melhor movimentação, uma expectativa de melhora na movimentação em relação ao atacado, e isso deve continuar trazendo firmeza em relação aos preços. Em relação à oferta, no mês de setembro a gente pode ter uma oferta aí maior do que a gente observou em agosto, mas na nossa visão, na nossa expectativa é que aí nos próximos dias a gente ainda deve continuar com preços firmes para a arroba do boi gordo. Bom, então é isso. Um abraço a todos e até a próxima. Obrigado, Isabela. Um abraço a toda a equipe da HN Agro Bebedouro. Agora, direto ao CPE, tem o Tiago Bernardino. Olá, Tiago. Alô, amigos do Sempre Dinheiro. Boa tarde. Quem fala é o Tiago Bernardino, coordenador de pecuária do CPEA. Dia 29 de agosto, sexta-feira, último dia do mês. Mais um boletim aqui de fechamento do mercado pecuário. Mercado esse que vem valorizando ao longo da semana, no fechamento do mês praticamente alta de 6%, indicador CPE Exalc fechando no patamar dos seus 311,30, 311,40, muito próximo aí do que o mercado futuro vem sinalizando no dia de hoje. Então é um mercado que realmente vem trabalhando forte em termos de valorizações da arroba, mesmo com a chegada da segunda quinzena. Carcaça casada valorizando também no patamar dos seus 4% a 5%, puxada pelo traseiro, que tradicionalmente sobe nessa segunda quinzena, né, e principalmente segundo semestre do ano, trazendo um cenário aí de expectativa de valorizações para os próximos meses, que somadas às exportações tende a aquecer esse mercado doméstico brasileiro em termos do boi gordo. Então a expectativa sim é positiva, o fechamento do mês, o mercado futuro hoje, sinalizando esse patamar, como eu disse, de 311,40 São Paulo e consequentemente aí trazendo um cenário mais positivo para ao longo do mês de setembro, que já vem negociações de 318, 320. Então é um mercado que ele vem ganhando espaço, dado um cenário mais favorável de exportação e, consequentemente, valorização de alguns cortes no mercado doméstico e que deve se refletir positivamente na primeira quinzena do mês de setembro para o pecuarista. Um forte abraço a todos, um ótimo final de semana e até semana que vem. Tiago Bernardino, é uma honra ter o Tiago aqui com a gente, como também o pessoal da HM, né? Fantástica as informações que nós passamos para os senhores aqui no Tempo e Dinheiro, cumprindo a nossa obrigação. Mas vou fazer uma pergunta, daqui a pouco eu vou fazer uma parcial da nossa enquete, mas vou fazer uma pergunta para o Sérgio. Sérgio, você gosta de comer torresmo? Sem dúvida, amanhã vai ser um dia para poder se esbaldar, João.
E os italianos, como eu, né? Tutti italiani, adora, não vive sem torresmo. E lá em Santa Catarina, os caras estão comendo torresmo entregues por drones. Hã? Daqui a pouquinho. Vamos antes, o Sérgio está morrendo de rir. Vamos antes fazer a prévia final da nossa enquete, né? O Lula, para encher o saco da gente e tal, tentar estragar a economia brasileira, está querendo, decidiu retalhar os americanos. Nossa, nós temos muita capacidade, meu Deus. Então, nós estamos perguntando quais serão as consequências dessa retaliação do Lula ao Trump. 1. Alternativa 1, Trump nem vai dar bola. 2, não, Trump vai dobrar as sanções para 100%. Ou, não, deixa para lá, o Brasil vai encontrar novos mercados. Ou, pior, né, a quarta alternativa, será um desastre para o país? São as perguntas que nós estamos fazendo. Você tem mais um minutinho para votar. A parcial, nesse instante, está com quantos votando? 662. O pessoal não gostou muito dessa. Trump nem vai dar bola, não vai reagir, 6%. Trump vai dobrar para 100%, 30% acha essa alternativa. 8% o Brasil terá novos mercados, são os otimistas, ou petistas. E, por fim, 56%, a maioria, será um desastre para o país se Lula realmente fizer isso. Ele mandou fazer, né? Mas aí, quem sabe, né, alguém chega para ele e fala: Lula, para com isso, você não vai ajudar em nada. Tal, né? Olha a vida. Bom, ok. Então, vamos passar o vídeo do torresmo. Você tem mais 30 segundos, um minutinho, para votar. Você que está em outras plataformas, pelo celular é mais fácil de votar. Vai lá no YouTube, né, você põe lá Tempo e Dinheiro, aparece a pesquisa, né, aparece desse jeitão para você aí, você vota, e aí a gente encerra em 30 segundos. Enquanto isso, vou mostrar para vocês o vídeo que veio de Santa Catarina, daquele povo que adora um torresmo, e agora eles estão com essa facilidade, a vida é moderna, hein? O torresmo chega em casa via drone, veja aí como é que é. Sem dúvida, foi uma novidade na FEAGRO, que é uma grande feira do agronegócio. Você já teve oportunidade de participar e conhecer também, Sérgio? E aí a gente inovou. A feira vendeu mais de 200 milhões em negociações e nós, quanto Associação Catarinense, pensamos em divulgar cada vez mais a carne suína, a qualidade com que os nossos produtores produzem esse suíno para virar aí vários produtos e eu diria até uma iguaria que é o torresmo. Então, lá na feira a gente fez no sábado, começamos de manhã até à noite, fazer torresmo e colocar gratuitamente lá para o pessoal, e era a mesma coisa de jogar um punhado de açúcar para as formigas, como a gente diz, né? E aí o pessoal participou e nós inovamos, então, para fazer, olhando nesse lado tecnológico, que a produção também tem que ter, fazer a primeira entrega de torresmo via drone. Então, a gente bolou essa ideia e deu muito certo, está dando uma boa repercussão nas redes sociais, né, mostrando que a tecnologia está cada vez mais próxima, e quando a gente vê lá para Dubai e outros países, a China, colocando a tecnologia de transportes de pessoas por drone, quem sabe daqui a pouco a gente possa estar te entregando aí no teu endereço, você pegar pela janelinha ali um potinho de torresmo encaminhado aqui de Santa Catarina por drone. Então, foi algo novo que a gente fez para mostrar realmente a diversificação entre a produção e a tecnologia, que elas têm que estar sempre aliadas para que o produtor possa continuar crescendo na atividade, e a valorização do nosso produtor que trabalha arduamente para fazer uma proteína de excelência. Então, a gente resolveu inovar um pouquinho e fazer esse marketing aí da nossa carne suína e do nosso torresmo. O Losivani, hein, Sérgio? O Losivani ganhou um torresmo quentinho, foi lá na sede da associação. Losivani de Lourenço, esse cara. Eu estou esperando o torresmo aqui, viu, João? Hein? Eu vou esperar o torresmo aqui, mas enquanto não vier, eu já estou preparando a minha panceta para amanhã. Olha, hein? Que delícia, hein? Torresminho quente, muito delícia, bom. Delícia. Muito bem sacado. Parabéns ao Losivani de Lourenço, da Associação dos Produtores de Carne Suína lá de Santa Catarina. Muito bem, vamos fechar. Fechamos já, o YouTube já fechou a enquete. Como é que ficamos? Então, quais serão as consequências? Vamos lá, pode... 668 votos. Será um desastre, claro, 55%. Trump vai dobrar para 100%. Eu não sei o que é pior, se dobrar ou será um desastre. Que seja uma coisa ou outra, no fundo é 85% dos nossos telespectadores, dos agricultores que estão aqui, consideram que essa medida é uma bobagem, para não dizer errada. Mas ainda tem os esperançosos que dizem, não, nós vamos conseguir contornar. 7% eu acho que nós teremos novos mercados e Trump não vai reagir. Esse é otimista, né? Eu acho que vai.
Mas vamos lá. Sérgio Braga, fechamos mais uma vez, conseguimos mais uma semana no ar, passando boas informações para os produtores do Meu Brasil. Boa tarde para você, bom final de semana e vamos em frente. Boa tarde para você. Essa entrevista completa sobre o balanço do mercado de suínos em Santa Catarina vai estar disponível no clube, né? Opa! Chegou aí, Davi? Opa, tá chegando aqui? Não chegou ainda. Não chegou ainda. Pensei que fosse aqui, mas aqui, puxa, não chegou. Mas complementando, Davi, João, Losivane com o balanço do mercado, com o setor de suínos se preparando para as festas de fim de ano e também balanço sobre o mercado do café para acompanhar atentamente nesse fim de semana no Tempo e Dinheiro no Clube de Assinantes. João. Vá lá. Agora, sim, para passar a régua da nossa enquete, que nós consideramos assim, a gente tem que tratar o Lula e as suas loucuras, seus devaneios, né, com essa história de querer ser o Brasil soberano, com muita ironia. Então, nós estamos recorrendo à inteligência artificial aqui do Tempo e Dinheiro, que nós temos uma unidade dessa, comandada pelo Davi da Luz, para mostrar que a opção que os produtores estão nos alertando que será um desastre se o Lula fizer isso, se ele resolver retaliar os Estados Unidos. Está aí a resposta, né? 85% acho que vai ser uma porcaria isso. Aí nós vamos mostrar para vocês quais seriam as consequências dessa decisão do Lula através da inteligência artificial. Será um desastre para o país. Veja aí. Pegamos aí a figura da pessoa, a inteligência artificial mostra isso. É um produtor, né? É uma tentativa de sobreviver. E aí, mão na cabeça, desesperado, vai vender para quem? E aí, essa é a relação. E aí está tudo desabando. Oh, meu Deus, tomara que não aconteça isso. Uma imagem dantesca. E a gente espera que o bom senso volte a imperar nesse país. Mas temos nossas dúvidas. Mas vamos acreditar, como diz a nossa bandeira, o Brasil vencerá. Com o seu apoio, com a sua certeza, com a sua dedicação que você destina a todos nós aqui do Tempo e Dinheiro. Agradeço pelo apoio, pela audiência. Segunda-feira estaremos de volta e viva o Brasil. Vamos em frente. O Clube do Tempo e Dinheiro agora se transformou numa comunidade de informação. Temos à sua disposição 15 editorias para que você seja o produtor rural mais bem informado do Meu Brasil. O Clube do Tempo e Dinheiro é editado por jornalistas experientes. Por isso, nosso convite ao senhor e à senhora, entrem também no clube, seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais mais bem informados do Meu Brasil. E vamos em frente.